Olá, a gente veio aqui para apresentar para vocês uma solução muito requisitada por diversas empresas, que é a gestão de documentos dos clientes. Toda essa preocupação de fazer o upload dos documentos, atualizar o cadastro baseado nos documentos e seguir por um fluxo onde a gente utiliza inteligência artificial, onde a gente faz o conceito de OCR para fazer a atualização dos campos e também garantir com que todo esse fluxo funcione de uma forma bem simples. Nessa primeira coluna, a fazer, a gente colocou um card para representar, a gente apresentar todo o fluxo que está no meu nome, César Catani. Esse card ele é criado a partir de uma outra ferramenta. Então a ferramenta ela tem uma integração via API, que quando tem uma requisição, ele cria esse card aqui dentro do Pipefy de forma automática. E aí, no momento que ele chega o card aqui, o time comercial, ele vai pegar a atividade para ser realizada e vai iniciar o processo. Contando aqui um pouco de como é que funciona a nossa estudo do Pipefy, antes de a gente entrar no detalhe de como é que a gente fez o upload dos documentos e a leitura utilizando a inteligência artificial, eu vou me apresentar, eu sou o Catani, sou Head de Processos, com especialidade em desenvolvimento de soluções em Pipefy, além de outras plataformas. E, Pequim, se apresente, por favor. Olá, eu sou o Gabriel, sou desenvolvedor, especialista em Pipefy, e eu faço consultoria e gestão com IA de Pipefy. Perfeito. Vamos começar. Ó. Então, o que a gente desenvolveu aqui? Essa primeira coluna fazer, ele tem como objetivo alocar todas as demandas que vão chegando dessa outra plataforma, via API, para que o comercial ele consiga entender tudo que tem a fazer, né? Então, o primeiro passo que ele vai fazer é arrastar esse card para dentro da primeira etapa, que é o upload de documentos. Isso vai acontecer dentro do card, né? Quando eu clicar aqui em upload de documentos. Eu vou contar um pouco a jornada, para depois a gente entrar no detalhe da jornada acontecendo e ficar mais claro a visão de como é que funciona. Nessa etapa de upload de documentos, ele vai fazer o upload de todos os documentos do cliente de uma vez só, num campo único. Então, fazendo isso, ele seguindo com o upload de documentos, seguindo para a validação de documentos, a nossa IA vai fazer a leitura de todos os documentos, vai alocar os documentos dentro da sua respectiva janela de documento, entendendo que aquilo é um documento de identificação pessoal, aquilo é uma certidão de casamento e por aí vai, lendo todas as informações e preenchendo preenchendo o formulário, fazendo um cruzamento com as informações que ele já encontrou da plataforma anterior. Então ele faz um cross com isso, com a plataforma, e aí a gente consegue determinar o que foi preenchido pela IA, o que ele encontrou de conteúdo divergente, para que o profissional, o comercial aqui no caso, ele consiga definir qual que é a informação real para seguir com o processo. Feito isso, estando ok, ele vai avançar para análise de documentos, onde um outro profissional faz um confere e ele automaticamente vai juntar esses documentos. Então, se eu mando uma CNH, um documento de identificação frente e verso em imagens separadas, que é assim que normalmente o cliente manda, o sistema automaticamente vai juntar isso e vai num PDF único. Então, isso passa a ficar muito mais prático para a leitura. A gente tem um recurso também que a gente consegue gerar uma tarefa dentro da outra ferramenta automaticamente, aguardar isso, a gente vai entrar nesse detalhe e a gente chega no concluído. Então vamos lá, agora vamos apresentar para vocês como é que funciona essa jornada na prática e o Gabriel vai mostrar para a gente como é que funciona todo esse back-end de tecnologia que foi aplicada com o IA, para que vocês tenham uma visão um pouquinho mais profunda do funcionamento da ferramenta. Vamos para a vida real agora. Então, a metodologia puxada, ela vem com esse conceito de que o profissional tem que puxar a atividade. Então, ele está aqui todas a fazer, ele puxa e ele inicia o processo de
executar a atividade. Então, a gente sabe que todos que estavam nessa coluna fazer estaria a realizar, aqui é o que o profissional realmente está realizando. Então, essa coluna ela é importante na questão de estratégia de fluxo de trabalho, para a gente ter uma visão quem está fazendo o que neste momento, né? Se a gente não tivesse isso, a gente estaria no achismo de que qual é exatamente o card está sendo realizado. Então, a primeira coisa que acontece aqui é o upload de documentos. A gente fez uma solução onde pode-se anexar todos os documentos de uma vez só. Então, o comercial ele vai clicar aqui, vocês não estão visualizando a tela, eu estou buscando os documentos, né? Então, eu vou anexar vários documentos de uma vez só. Vou apresentar para vocês aqui os documentos para ter um pouco de referência do que a gente está anexando e cruzar com os dados que vou apresentar ali na frente. Eu trouxe aqui dados bancários, então é um print que o cliente mandou da conta com os dados bancários do C6. Aqui a gente tem a certidão de casamento, pode perceber que a certidão... Opa, está carregando. Vamos carregar um outro enquanto isso. Temos um comprovante de residência. Aqui a gente tem no formato JPEG, aqui é a CNH frente, aqui é a CNH verso, tá? Então eu vou excluir esses dois documentos que aparentemente deu problema e vou subir novamente só para garantir que é a comprovante de residência e a certidão de casamento, só para a gente ver se está ok. Arquivos carregados com sucesso. Então, acredito que a gente não vai ter problema ali na frente. Vamos ver. Aqui é vida real. Então, com isso, a gente vai para a etapa de validação do documento. Então, o que a gente preparou aqui? Como o tempo de rodar a IA é um tempo indefinido, assim, ele pode demorar a gente percebeu que ele demora uns 2 minutos para rodar, a gente fez um esquema que fica uma imagem carregando, que até o campo da IA ser atualizado, fica com essa imagem de carregando. Então, a gente sabe se foi processado ou não. Enquanto está carregando aqui, o Gabriel vai explicar mais no detalhe como é que funciona esse processo da IA e integrações. Tenta entrar no máximo de detalhe aí para a gente, tá bom? Pode ir me informando que eu vou clicando aqui para você. Posso entrar no agente aqui já direto? Pode entrar. Beleza. Certo. Primeiro a gente tem 2 agentes que fazem papel ao mesmo tempo. Primeiro a gente vai identificar o anexo. A função dele é verificar todos os anexos que foram colocados lá em upload de documentos e qual campo que ele vai acabar sendo destinado. Então, se for um documento de identidade, por exemplo, ele vai para um campo específico que lá para frente vai ser destinado para a gente conseguir mesclar em um único PDF só. Então, ele vai identificar se é comprovante de residência, se é certidão de casamento, e vai associar com o conteúdo dele, né, através de uma URL. E, basicamente, ele vai retornar tudo em um único campo só, que mais para frente a gente vai analisar esse campo que a IA retornou, para a gente conseguir fazer esse upload no anexo. Certo. Me explica aqui, então, o que a gente tem aqui do lado esquerdo? Você passou o geral, né? Agora vamos detalhar um pouco mais aqui da ferramenta. Isso. O geral é a função, né, do que a gente vai fazer, do que ele é. O conhecimento, a gente traz referências, né, dos anexos para ele conseguir ficar mais treinado. Então, a gente dá um exemplo de certidão de casamento com averbação, de divórcio, certidão de união estável, o documento com foto verso e frente, para ele ter essas referências e conseguir ter mais precisão na hora da gente conseguir retornar o campo, né, do que vai ser atualizado no anexo. E aí, comportamentos. Aí a gente faz o prompt de fato. Então, a gente tem um gatilho quando o campo for atualizado. Né? É um prompt bem completo. Tá, e aí, no Pipefy, a gente tem a ferramenta avançada que a gente consegue ter mais precisão na análise de documentos, né? A gente consegue ativar ali embaixo, se desce um pouquinho, aí a gente consegue ativar o processamento inteligente de documentos e consegue acabando tendo mais precisão nisso.
Legal. E indo para outra IA, então essa IA que você comentou, ele identifica o documento e ele aloca esse documento dentro do campo correspondente. Então ele sabe que é um comprovante de como é que fala? Um documento de identificação pessoal e coloca dentro e joga dentro do campo de identificação pessoal. Ele faz isso automaticamente. Exato. Boa. E aí, E, depois vamos para o próximo nível, né? Que é a análise do documento, do preenchimento, né? e aí o segundo agente, ele serve para a gente extrair as informações dos documentos anexados e preencher nos campos correspondentes também. Então, a gente tem as mesmas referências de documentos lá em conhecimento, né? A gente usou as mesmas referências, porque vão ser os mesmos documentos analisados, só que agora a função desse agente é basicamente preencher os campos. Então, lá em comportamentos, a gente vai ter um prompt que a gente vai instruir da gente conseguir preencher os campos. E também a gente tem, na verdade, dois comportamentos. Um é de preencher os campos e outro é de retornar a divergência, né? Então, qual é o valor que foi preenchido pelo sistema e qual é o valor da IA. E aí ele vai acabar retornando essas divergências para a gente acabar preenchendo mais para frente os valores que ficaram em branco, mas que a IA consiga identificar, para a gente conseguir fazer esse cruzamento dos dados. E ele faz isso em 19 campos, que é o que está explicando aqui. Então, aqui ele faz a etapa do gatilho de preenchimento, no caso, né? Isso, Primeiro ele analisa tudo e agora ele faz o preenchimento de tudo, né? E aqui é a descrição que você construiu, para ele entendendo cada documento, como é que preenche o campo data, calcula a idade do autor, e tudo isso vai escrevendo no prompt e vai orientando o que você quer que faça, né? exato. Muito bom. Vamos voltar lá para a gente visualizar o pipe preenchido, né? Então, como a gente falou, naquele período ele estava rodando ali, tem um tempo de processar, e aqui ele concluiu o carregamento da página. Então, o que ele está lendo aqui? O nome já veio do sistema anterior, o CPF ele identificou a partir do documento, então ele colocou essa estrelinha porque foi gerado pela IA. A gente criou uma regra que fala que é divergente porque não tinha nada, né? O campo estava vazio, foi preenchido pela IA, até porque a gente precisa garantir com que o comercial saiba disso, para ele tomar a decisão de que realmente isso aqui está certo. Não é 100% garantido, né? E olha só nesse caso aqui, esse cara, ele puxou o cadastro do sistema anterior, estava escrito 12 de 2 de 1981. E a IA deixou no documento que a data real é 1980. Então, isso ajuda muito o profissional a ajustar o cadastro, porque alguém fez o cadastro errado então, e a gente leu o documento. Aqui a IA entendeu, calculou a idade automaticamente a partir da data de nascimento, o gênero, no caso, o RG foi preenchido pela IA, a CNH foi preenchido pela IA. Esse cadastro tem alguns campos obrigatórios que a IA não recebeu nenhuma informação para preencher, como e-mail, número de WhatsApp, número de telefone. Eu vou colocar aqui só para a gente conseguir avançar, porque é um campo obrigatório para seguir com a análise, né? Beleza. Aqui ele tem, então, o endereço que ele encontrou, e aqui é o endereço que ele encontrou lá na certidão de nascimento. Ele já identificou esse endereço aqui, e aqui é como está cadastrado dentro da ferramenta, que tem um pouco de diferença, que é natural, né? Então, como é que o profissional digitou na ferramenta anterior e como que está cadastrado de fato no comprovante de residência. Aí pode realizar esse ajuste para seguir, aí depende de cada empresa, e nacionalidade, né, profissão, todas as informações que tem. Olha só o que ele fez. Então, aquele campo anterior, eu joguei todos os documentos num campo só. E aqui ele unificou, identificando que esses dois documentos é referente ao documento de identificação com foto, que é a CNH. Então, eu tenho a CNH frente e tenho a CNH verso no mesmo campo, tá? Junto aqui. Eu vou explicar por que isso é importante ali na frente. O comprovante de residência, vamos ver se aqui ele vai carregar dessa vez.
Quase, né? Você viu que abriu por um segundo ali. Não sei o que rolou aqui. Talvez é porque a gente está gravando. Mas tem o comprovante de residência. Aí a gente tem... Ele já sabia do sistema anterior que ele era casado, puxou o comprovante de casamento, comunhão parcial de bens, com isso ele pede os dados do cônjuge. Ele está pedindo aqui um documento de identificação do cônjuge. Eu vou pegar um qualquer aqui, só para a gente seguir. Uma imagem qualquer, só para seguir. Eu tenho um mocado aqui, só para a gente usar, para seguir, né? Aí ele puxou os dados do cônjuge, automaticamente pela certidão de casamento, né? Fez o preenchimento. Aqui eu vou também preencher, só para a gente seguir com o cadastro, porque é um campo obrigatório. E a gente não vai conseguir avançar para análise caso não esteja preenchido. Esses outros documentos, como eu não subi nenhum documento do cônjuge, ele não tem como ele relacionar e dar a carga aqui, né? Então tem que ser preenchido manualmente. Ou voltar ao processo, subir o documento de novo, né? Tem que pensar nessa análise aí de como é que é o ideal. E aí tem diversos campos que são dos sistemas que eu não preciso entrar muito no detalhe. Olha só que legal aqui, ele aqui identificou os dados bancários da agência, conforme a imagem que eu puxei, né? Aqui já estava cadastrado anteriormente, mas pelo jeito o dígito não estava preenchido. E aí ele foi lá, a IA foi lá, identificou qual que é o dígito e fez a carga do dígito. E o tipo de conta também não estava preenchido, ele colocou aqui como conta corrente. E com isso, a ferramenta que a gente desenvolveu, ele tem uma integração, que aí o Gabriel pode até explicar um pouquinho melhor como é que é feita essa integração, porque depois que eu avançar para análise, ele pega todos os campos preenchidos e atualiza o outro sistema automaticamente. Isso facilita muito para o comercial, porque ele não precisa ficar pulando de uma ferramenta para outra para atualizar. Então a gente garante com que todas as ferramentas associadas da empresa estejam atualizadas. Explica um pouquinho mais como é que é feita essa parte aqui de dar carga automática no outro sistema. Então, quando o card ele avança para a coluna de análise dos documentos, é um gatilho para a gente conseguir fazer essa integração com outro sistema e pegar os valores que foram preenchidos no campo, né, foram analisados nessa parte de validação, e acaba atualizando no outro sistema via API. Então, a gente faz uma solicitação HTTP, pegando a API do outro sistema e fazendo essa atualização. Boa. Então não é via automação, né? É o esquema de integração, né? Isso, por integração. Boa. E aí isso é bom porque, claro que o Pipefy tem os seus custos, né? Tem custo de automação, de volume dentro do plano, volume de automação, volume de integração, né? E uma integração roda e executa várias atividades, né? Como gravar todos esses campos de uma vez só, né? Isso passa a ser bastante interessante para quem quer garantir com que não gaste muito do plano, né? Isso. Boa. Vamos avançar então para a análise de documentos. Vamos contar o que acontece aqui. Então, o CARD, ele veio para análise de documentos, onde outro profissional vai fazer a identificação das informações que foram preenchidas. E olha só que interessante, a gente criou uma regra de nomenclatura desses documentos, para que fique organizado todos esses documentos. E aqui, vocês lembram que tinha a CNH frente e verso separada? Então, o Gabriel fez um esquema que ele unifica num PDF só o frente e verso. Que a gente precisa guardar dentro do sistema de forma unificada, para ficar mais fácil de seguir com o processo aqui. Então, a gente trouxe o comprovante de residência para cá. Ó, aqui já deu certo. Carregou. Dentro do campo correspondente, trouxe as informações do Estado Civil, trouxe aqui a certidão de casamento. O que eu queria mostrar para vocês que, olha só, tudo amassada, né? Com toda a informação bagunçada, mesmo assim a IA conseguiu ler as informações. Isso é muito legal. As informações do cônjuge, né? Conforme a gente cadastrou na parte anterior. E documento de dedicação do cônjuge, aquele que eu subi como referência, né? Ele transformou em PDF, porque a ideia desse sistema é seguir tudo com PDF daqui para frente, era a imagem, né? E os dados do cônjuge aqui, além dos dados bancários, né? Então, assim, o desenvolvimento dessa ferramenta, vou contar um pouco do desafio que a gente teve, né?
do meu ponto de vista, e o Gabriel pode falar um pouco dessa parte técnica, né? O primeiro ponto é que, da parte de entender com o cliente interno qual que é a necessidade, quais são os campos reais que precisa ser atualizado, esse é o maior desafio, porque às vezes não precisa, a questão é que o maior propósito aqui é ganhar tempo, tanto tempo no dia a dia desse profissional, imagina o tempo que ele executava de forma manual, onde o comercial ele tinha que pegar os documentos, juntar no PDF único, preencher todos os campos manualmente, e de acordo com o time de análise, acabava vindo muita coisa errada por erro de digitação mesmo, porque é muito número, muita informação, muito detalhe, ali é o nome, vier com S, não S, e o processo não consegue seguir por causa disso. Então o ganho aqui é, foi de tempo e de assertividade. E o maior desafio era cruzar a necessidade do time de análise com o upload do time comercial de uma forma que ficasse satisfatória para todo mundo. Conta aí, Pequim, como é que, em relação aos desafios da parte de desenvolvimento aí? Na parte mais de desenvolvimento, acredito que o maior desafio foi treinar a IA corretamente para conseguir fazer essa relação entre o retorno da IA com a integração, né? Que muito da parte técnica eu fiz com código JavaScript, e então é necessário com que a IA tenha precisão na parte do retorno. E com essa relação a gente conseguiu fazer essa associação, essa distribuição entre os anexos, né? Então a IA identificava o anexo e conseguia distribuir para o outro campo correspondente. E para isso acontecer foi necessário tanto o prompt da IA, mas também a parte do JavaScript, de código, de integração e tudo mais. Então a gente fez uma série de integrações e foi testando, retestando, para a gente chegar nesse resultado. Legal. Eu vou concluir aqui só para a gente seguir o fluxo todo e mostrar que o card na etapa final, né, ele fica guardado o histórico da versão final, né. Vou contar um pouco do trabalho, né, o quanto trabalhoso foi, né. Naturalmente que quando a gente está desenvolvendo uma ferramenta, tem vários, se o cara fizer isso, se o cara subir uma imagem do documento de identificação, que a frente é JPEG, o verso é um PDF, como é que a gente ia fazer isso? Então a gente começou a perceber, conforme a gente ia executando, tem várias situações que o usuário acaba executando de uma forma meio bizarra, né? Que eles conseguem cometer erros, né? Naturais, não é bem erro, né? Caminhos diferentes, né? Para fazer a entrega dos documentos. Então eu percebi que a gente teve que fazer muitos testes e muitas verificações pela diversidade de possibilidades de preenchimento. O campo número, o campo texto, com a informação que veio da IA, que não veio, né? Porque a gente tem que garantir com que os profissionais que estão trabalhando, as informações fiquem mais claras possível para ele conseguir seguir, né? Esse foi o lado mais trabalhoso aí que eu enxerguei do projeto. Conta aí da parte, como é que você considerou aí da parte mais tech aí, de desenvolvimento? Então, a parte mais trabalhosa também para mim foi isso, porque a gente estava tentando prever essas possibilidades e tudo isso a gente está garantido na integração. Então, na integração a gente tem a gente acaba considerando todas essas possibilidades. Se for um JPEG, transforma em PDF, se só tiver um anexo, né, naquele campo, então ele não vai ter mesclagem de documentos. Se tiver mais de um, dois, três, então são possibilidades diferentes que na integração a gente precisa considerar. Então, na parte técnica, eu acredito que também foi esse maior trabalho. Bacana. Concluindo aqui, eu acho que foi um projeto legal de desenvolver, teve diversos desafios, muitos aprendizados aí, utilizar IA, Pipefy, integração com outro sistema, né? Diversos, e se fizer isso, se o usuário fizer aquilo, né? E eu acho que foi bastante positivo e a gente fica feliz de gravar esse conteúdo para mostrar para as pessoas que é possível utilizar Pipefy, integração, IA e fazer uma solução bacana, de forma que funciona e fica bastante eficiente.
Quer concluir aí? Foi um fluxo bem interessante, né, de fazer. Foi um desafio que eu não imaginei que a gente conseguiria concluir de uma forma um resultado tão efetivo assim, para ser bem sincero, porque a gente foi realmente no limite, né, da IA, junto com integração, junto com código, e a gente conseguiu realmente fazer com louvor isso daí, né, porque foi um projeto que realmente economiza tempo, economiza trabalho excessivo, e acredito que vai funcionar muito bem. Então, eu acredito que essa é a minha conclusão. Muito bom. Valeu. Obrigado aí. Um grande abraço a todos que assistiram.